Conheça as diferentes tecnologias de carros híbridos. Por exemplo, temos aqui um Corolla híbrido e um Golf híbrido. Esses carros são híbridos, mas são tecnologias completamente diferentes. Meu nome é Marlon e nesse vídeo um pouco diferente dos tradicionais aqui do canal, eu vou fazer um comparativo sobre essas duas tecnologias híbridas desses dois carros. Afinal, esses modelos híbridos estão sendo introduzidos no mercado agora e possivelmente nos próximos anos vai ter uma enxurrada desses tipos de carros no Brasil. Vamos então aos comparativos. Corolla híbrido, esse aqui é o modelo 1.8 híbrido e esse Golf é o modelo 1.4 turbo híbrido. Basicamente, os dois carros possuem dois motores, um a combustão e outro elétrico. Isso vale para os dois carros. A grande diferença entre esses dois carros está no tamanho da bateria. Sabe aquele celular que tem menos bateria e aquele que tem mais bateria e dura mais? Pois é, o Corolla é um carro que tem menos bateria, bem menos. E o Golf é um carro que tem muito mais bateria, quase 8 vezes mais bateria do que esse carro. E para começar a ver as diferenças, vou abrir os dois capôs para a gente ver o que tem de diferente. Basicamente aqui a gente tem o motor a combustão e aqui a gente tem toda a estrutura do motor elétrico. Aqui é um motor 1.4 turbo de 4 cilindros, bem padrão. E aqui embaixo a gente tem um motor elétrico que fica acoplado a todo o sistema com mais esses que não são as baterias, tá? Mas digamos que gerencia toda a parte elétrica desse motor elétrico. Aqui no Corolla, basicamente uma estrutura muito parecida. A gente tem um motor 1.8, 4 cilindros, aspirado, e aqui a gente tem a estrutura elétrica do motor. O motor fica um pouquinho mais aqui embaixo escondido. Veja que aqui na frente tem a bateria do carro, no Corolla, e lá no Golf, a bateria padrão do carro, de 12 volts, não tem, ela está escondida lá no porta-malas. Ambas as baterias desses carros, as baterias dos motores elétricos, ficam embaixo do banco traseiro do carro, para dar maior estabilidade. E como eu disse, a grande diferença entre esses dois carros é o tamanho dessa bateria. Nesse carro aqui, a bateria é de 1.2 kW. Já no Golf, a bateria é de 8.8 kW. Estamos falando então que o Golf tem uma bateria 8 vezes maior do que a do Corolla. E isso faz com que o comportamento desses dois carros sejam totalmente diferentes. E no Corolla, essa bateria menor não muda nada a dirigibilidade. Deixa eu mostrar aqui para vocês como funciona. No painel, basicamente, a gente tem... Consegue fechar aqui, ó, nessa parte? Essa parte aqui ele mostra quando o ponteirinho está lá em cima, significa que ele está no power, ele está totalmente na combustão. O modo econômico é quando ele está no modelo híbrido, ou seja, ele tem um motor a combustão trabalhando e tem um motor elétrico trabalhando na ajuda ao motor combustão. São dois motores trabalhando juntos. E quando o ponteirinho cai para o charge, que normalmente é quando a gente freia o carro, aí significa que essa bateria está carregando. Então, uma hora a bateria está carregando, outra hora a bateria está gastando. Inclusive, deixa eu ver aqui, ó, nesse mapinha, deixa eu ligar o carro, vamos ver se eu consigo... Eu desliguei o carro, olha, o carro estava ligado, nem vi que o carro estava ligado porque ele estava só no elétrico. Mas esse é um erro bem comum dos carros elétricos. Vamos lá. Aqui a gente consegue acompanhar se o motor está carregando ou não. Vou fazer umas imagens depois com o carro em andamento para você ver se a bateria... Por exemplo, a bateria está mais ou menos 60% carregada. Isso é o que mostra. Mas nesse carro, a gente tem os modelos normais de direção. A gente até consegue colocar nesse botãozinho, não sei se consegue ver aqui, ó, por favor.
tem um botãozinho chamado EV Mode. Pegou aqui? Esse EV Mode significa que daí eu coloco o carro totalmente no modo elétrico. Só que, incrivelmente, você não consegue andar sequer 2 km nesse modo elétrico, porque daí a bateria já gastou e aí precisa ligar o motor a combustão para conseguir carregar a bateria, principalmente nas frenagens. Então, basicamente, nesse Corolla, o motor elétrico, ou o híbrido dele, ele serve apenas como um auxiliar do motor a combustão. E a vantagem disso é que ele se torna econômico. Então esse carro aqui comigo, até estava no painel ali, 18 km por litro nesse exato momento. Ou seja, é um carro super econômico. Vamos agora entender como funciona a bateria 8 vezes maior no Golf. Funciona de uma maneira totalmente diferente. Pois com uma bateria muito maior, basicamente, você consegue... Deixa eu ligar o carro. Basicamente, você consegue andar simplesmente no modo só elétrico. Por exemplo, esse carro ele pode ter 30 km de autonomia só andando no elétrico. Ou seja, você anda 30 km sem gastar uma gota de gasolina. Por isso que a bateria dele é, digamos, maior, bem grande, para poder fazer com que o carro ande 100% elétrico. Agora dá uma olhadinha aqui no painel, por favor. Ó. Esse painel, inclusive, totalmente digital, lindo da Volkswagen. Basicamente, no modo híbrido, a gente tem o conta-giros do carro, a gente tem o quanto que ele usa de potência do motor, e aí eu vou fazer umas imagens depois com ele andando para você ver. A gente tem quando ele está carregando, ou seja, quando a gente pisa no freio, esse charge aqui significa que está carregando. A gente tem quanto que a gente tem de bateria, como se fosse um tanque de combustível. Veja aqui, o tanque de combustível está cheio, quase cheio. Aqui a bateria está vazia, tanto que a autonomia agora aqui ó, no modo elétrico é 0 km, ou seja, ele está sem bateria. Ele só consegue andar no modo híbrido, no mesmo modo que funciona o Corolla. Agora, quando ele tem bateria, eu consigo andar ele somente no elétrico. E uma coisa de diferente também que acontece nesses carros que a bateria é muito maior é porque você tem um plug para carregar. Então, por exemplo, aqui a gente pode colocar, olha, até aqui ó, a gente põe um plug para carregar o carro nessa tomadinha. Inclusive, esse tipo de carro, ele vem com um carregador para você plugar no 110 da sua casa, por exemplo. Está normalmente no porta-malas, olha só. É como se fosse um celular, é incrível. Olha aqui, ó. Todo carro híbrido com plug, com a bateria grande, digamos assim, ele vem com um carregador. De um lado, você pluga na sua tomada da sua garagem. Do outro lado, você pluga no carro. E assim você carrega seu carro. E você pode ver que, inclusive, esse carregador é da Audi. Isso porque a Volkswagen e a Audi são basicamente a mesma empresa, uma pertence à outra, e esse é o mesmo sistema de carregamento dos carros da Audi, que inclusive é o mesmo conector também dos carros da Volvo. E esses carregadores aqui que você pluga na sua garagem, eles são carregadores lentos, tá? Para carregar toda a bateria desse carro, por exemplo, demora por volta de 10 horas. Mas tem alguns carregadores em shoppings, por enquanto ainda estão gratuitos. Tem alguns postos de combustíveis, poucos postos de combustíveis, tem um carregador gratuito também. Provavelmente lá fora no mundo já existem totens pagos para você carregar seu carro. Aí são carregadores que carregam a sua bateria muito mais rápido, tipo em 1 hora, 30 minutos, já carregou mais da metade da bateria. Resumindo então, tem dois tipos de carro híbrido, com bateria pequena e com bateria grande. Com bateria grande tem plug e dá para andar só no elétrico, sem gastar R$1 de gasolina. E tem os híbridos, que tem a bateria pequena, que o motor elétrico apenas auxilia
no motor a combustão, fazendo com que o carro gaste muito menos gasolina. Esse aqui, a média que eu consigo dele, entre gasolina e elétrico, é a mesma coisa que esse aqui. Esse aqui eu faço em torno de 16 a 18 km por litro. Esse aqui de 16 a 20 km por litro de gasolina, se você contar entre uso de gasolina e bateria o tempo todo. Mas são carros muito mais econômicos. E acredito que cada vez mais esse tipo de carro com essas baterias, seja de auxiliar ou seja com motores elétricos dedicados, vão ter cada vez mais no mercado. Isso é uma notícia boa pelo fato de que a gasolina está cada vez mais cara, está cada vez mais inacessível o combustível. As montadoras prometem, nos próximos anos, 2022 principalmente, vir uma enxurrada desses modelos diferentes aí, híbridos, para mostrar no mercado que também dá para economizar gasolina, digamos assim, tendo motor elétrico. E se acostume, porque provavelmente se a sua garagem não tem um ponto de energia, provavelmente nos próximos anos você vai ter um ponto de energia na sua garagem para poder carregar o seu carro, assim como você carrega a bateria do seu celular. Gostou do vídeo? Deixa o gostei aqui embaixo, verifique a sua inscrição, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo totalmente diferente aqui do canal, mas explicando um pouco do que vem aí nas tecnologias automotivas. Vejo você no próximo vídeo. Valeu!